Queridos e prezados irmãos da TV Caminho Livre, graça e paz do Senhor Jesus, cá estamos nós com mais um vídeo, dando sequência ao nosso estudo bíblico sobre Romanos capítulo 8, versículo por versículo. Estamos estacionados no versículo 30, onde há 4 conceitos importantíssimos expressados ali que nós precisamos entendê-los para que a gente tenha certeza e convicção da nossa salvação. Para que nós entendamos o que é Evangelho, quais são os benefícios do Evangelho sobre nós, os que cremos em Cristo. Hoje nós vamos dar continuidade à análise dos conceitos ali emitidos, no versículo 30 do capítulo 8 de Romanos. Já analisamos 2 conceitos. Vamos ler o versículo. No vídeo de hoje eu quero me pautar pela NVT, Nova Versão Transformadora. Versículo 30 na NVT diz assim: depois de predestiná-los, ele os chamou. Então nós já tratamos da predestinação e tratamos no último vídeo do chamado. E depois de chamá-los, os declarou justos. Então, o que nós vamos ver hoje é o conceito de justificação. E por que Deus nos declarou justos? Mas eu vou fazer isso de uma forma muito sintética e tomando como base o próprio Paulo aqui na Epístola aos Romanos. Nós não vamos ter tempo para ficar aqui tratando o assunto, porque o assunto é muito extenso. Justificação é o assunto dos assuntos da Bíblia, da Palavra de Deus. Então vamos tratar de traçar uma linha de raciocínio com base no pensamento de Paulo sobre o assunto, justificação. Antes, eu quero ler com vocês, então, o que se encontra em Romanos capítulo 2, verso 13. Leiam comigo, capítulo 2, verso 13 de Romanos. Pois o simples ato de ouvir a lei não nos torna justos diante de Deus, mas sim a obediência à lei é que nos torna justos aos olhos dele. Veja só. Paulo está deixando bem claro aqui que para qualquer ser humano ser justo diante de Deus, ele tem que fazer o que em relação à lei? A obediência à lei. Sim, a obediência à lei é que nos torna justos aos olhos dele. Preste atenção no termo. Mas sim, a obediência à lei é que nos torna justos aos olhos dele. Por que eu faço questão de enfatizar esse torna? Porque Paulo está falando de algo que o ser humano, o próprio ser humano, sem o auxílio do próprio Deus, teria que fazer para se tornar justo diante dele. Se tornar justo diante de Deus é algo que o ser humano poderia realizar se e somente se obedecesse à sua santa lei. Mas veja, obedecer à lei. Aqui não há um negocinho tipo assim, eu obedeço na medida do possível, eu sei que eu obedeço, mas às vezes eu transgrido. Não, é obedecer, é obediência íntegra, perfeita e em todo o tempo. Eu vou repetir. Obediência aqui não significa você obedecer agora e daqui a pouco você desobedecer ali na frente, voltar a obedecer, depois desobedecer ali na frente de novo. Não, não é isso não. Obedecer a lei aqui é de forma íntegra, perfeita e em todo o tempo da sua vida. Você não pode falhar um ponto e uma vírgula.
Entenda o que Paulo está querendo dizer aqui. É obediência perfeita à lei de Deus. Não pode falhar. Você não pode falhar. Só dessa forma você se tornaria justo diante de Deus. Paulo está deixando isso aqui muito claro. É obediência. Não é uma obediência falha, male-male, meia boca. Ora eu obedeço, ora não, aí eu volto a obedecer, depois ora não de novo. Não, é obediência total, íntegra, completa e ininterrupta. Isto posto, Paulo, aqui em Romanos capítulo 3, verso 10, vai dizer uma coisa assustadora para muita gente. Romanos 3, 10. Como afirmam as Escrituras, ninguém é justo, nenhum sequer. Presta atenção. Ninguém é justo, nenhum sequer. Primeiro ele diz, olha, para alguém se tornar justo, teria que obedecer à lei de Deus. Não vale só esse negócio de ficar ouvindo a lei. Falando que a lei está em vigor, a lei está em vigor, a lei está em vigor. Nós devemos obedecer, devemos obedecer, devemos obedecer. Sim, você obedece, irmão. Mas quando a Bíblia pergunta se você obedece, ela está perguntando se você obedece de forma perfeita, íntegra, ininterrupta. Aí Paulo, para rechaçar todos esses que acham que obedecem à lei, para se tornarem justos diante de Deus, Paulo diz assim, como afirmam as Escrituras, ninguém é justo, nenhum sequer. As Escrituras já afirmavam que não há justo nenhum sequer. De onde Paulo está tirando isso aqui? De onde as Escrituras afirmam isso? Aqui no Salmo 143, verso 2 diz, não leves teu servo a julgamento, pois diante de ti ninguém é inocente. O salmista está orando a Deus. Diante do Senhor não há ninguém inocente, ou seja, ninguém é justo, nem um sequer. O que isso quer dizer? Ninguém guarda a lei. Se para eu me tornar justo diante de Deus eu tenho que obedecer à lei, e Paulo diz aqui que não há um justo, nenhum sequer, então não há ninguém que obedeça à lei, irmão. Aí no verso 19 do mesmo capítulo 3 de Paulo, ele diz o seguinte, outra coisa assustadora. É evidente que a lei se aplica àqueles a quem ela foi entregue, pois seu propósito é evitar desculpas e mostrar que todo o mundo é culpado diante de Deus. Para se tornar justo, tem que obedecer à lei. As Escrituras dizem que não há um justo, nenhum sequer. Se não há um justo, nenhum sequer, quantos são culpados? Todo mundo é culpado diante de Deus. Todo mundo é culpado diante de Deus. Agora eu faço uma pergunta. Deus é justo. Eu sei que você que está me assistindo agora concorda com isso. Deus é justo. Ele é a própria personificação da justiça. Como Deus poderia salvar alguém sem se tornar ele mesmo injusto? Hein? Como? Porque nós vimos aqui. Ninguém guarda a lei. Não há um justo sequer. Todos são culpados. Todo mundo é culpado diante de Deus. Então, como é que Deus poderia salvar alguém sem se tornar injusto? É sobre isso que Paulo vai falar aqui no resto do capítulo 3 de Romanos. A partir do verso 21, ele diz assim: agora, porém, conforme prometido na lei de Moisés, preste atenção nesse texto, gente, como é
Maravilhoso esse trecho. Agora, porém, conforme prometido na lei de Moisés e nos profetas, Deus nos mostrou como somos declarados justos diante dele, sem as exigências da lei. Interessante isso aqui, né? Se para me tornar justo eu tenho que guardar toda a lei, e a Bíblia diz que não há um justo sequer, nenhum, todo mundo é culpado. Agora, Paulo fala, Deus nos mostrou como somos declarados justos diante dele, sem as exigências da lei. Como somos declarados. Ele não está falando aqui de como se tornar justo diante de Deus, mas ele está falando que a Bíblia, a lei e os profetas do Antigo Testamento, né, nos mostrou como somos declarados justos, sem as exigências da lei. Sem lei. Somos declarados justos diante de Deus, verso 22, por meio da fé em Jesus Cristo. E isso se aplica a todos que creem sem nenhuma distinção. Quando ele diz sem nenhuma distinção, ele está querendo dizer, não importa se é judeu ou se é gentio. Se crer em Jesus Cristo, é declarado justo. Veja, declarado. A Bíblia não está dizendo, se crer em Jesus Cristo, você se torna justo. Há uma diferença aqui. Antes ele falou, para se tornar justo, tem que obedecer à lei. Mas agora, por conta de não há nenhum justo sequer e todos são culpados, né? Então o que tem que haver? Deus agora tem que lançar mão do seu próprio filho. Do seu próprio filho. Para que o seu próprio filho carregue os pecados, a culpa e a condenação desses que creem nele. E através da fé desses em Jesus, seu filho, que guardou toda a lei perfeitamente, esses que creem são o quê? Declarados justos por meio da fé em Jesus Cristo. Não importa se é judeu, não importa se é gentio, não importa se nasceu aqui no Brasil, ou lá na China, ou lá na Mongólia, ou lá no Alasca, sem distinção. Aí ele diz no verso 23, pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Todos pecaram. Todos deveriam morrer. Absolutamente todos. Porque todos estão o quê? Destituídos da glória de Deus. Não há possibilidade deles atingirem o padrão da glória de Deus. Não há a mínima possibilidade deles se tornarem justos por si mesmos. Verso 24. Mas ele, em sua graça, nos declara, não nos torna, nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Houve um resgate. Resgate é algo efetivo, é uma ação efetiva. Jesus não parou à beira do abismo, onde nós chafurdávamos no lodo do pecado, como se tivéssemos caído numa fossa cheia de bosta, e estivéssemos afogando em meio a essa merda toda. Deus não ficou elucubrando ali. Meu filho, você quer ou não quer ser salvo? O coitado está lá se debatendo, né, se remoendo, tentando sair do meio da merda. Né? Vocês me perdoem a expressão, mas tem que chocar mesmo. Tem que chocar alguns imbecilóides que ficam aqui, que não conhecem o evangelho, que não sabem o que significa redenção, não sabem o que significa graça, não sabem o que significa justificação, e ficam aqui remoendo coisas mais absurdas do mundo, como se fossem bambambãs. O coitado está lá se remexendo no meio da bosta, está lá quase morrendo afogado.
Jesus vai parar no meio, vai parar à beira daquele abismo ali e vai perguntar para ele: você quer ou não ser salvo, meu filho? É isso que ele faz? Não, ele pega pelo cabelo da pessoa e tira a pessoa de lá. Vem cá, meu filho. Pronto, resgatei você do meio da merda. Você está salvo. Resgate é isso, gente. Resgate é uma ação efetiva. Deus não fica elucubrando, Deus não fica esperando uma reação sua ou uma ação da sua parte. Reação não, uma ação. Deus não fica esperando uma ação da sua parte, no sentido de falar assim: olha, eu quero ser salvo. Porque se ele fosse esperar essa ação humana, Senhor, eu quero ser salvo, Deus não salvaria absolutamente ninguém. Todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus, mas Ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Verso 25. Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, com o sangue que Ele derramou, mostrando assim sua justiça em favor dos que creem. A Almeida, Revista Atualizada, diz que Deus fez propiciação com o sangue de Cristo. Deus aplacou a sua própria ira que estava direcionada ao ser humano, redirecionando a sua ira do ser humano para Cristo. Do ser humano que crê em Jesus, para Cristo. E é isso que está aqui, ó. Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, com o sangue que ele derramou, mostrando assim sua justiça em favor dos que creem. Como é que Deus demonstrou sua justiça, então? Fazendo com que o sangue de Jesus, o sangue santo de Jesus que ele derramou na cruz, aplacasse a sua ira que estava antes direcionada a todo ser humano. E se eu creio, então, que Jesus derramou o seu sangue santo por mim, Deus redireciona a sua ira de mim para Cristo. Já fez isso. Isso já foi feito. Isso já foi feito lá na cruz. Deus já aplacou a sua ira por meio do sangue de Cristo. No passado, ele se conteve. Está falando de Deus. No passado, ele se conteve e não castigou os pecados antes cometidos. Como é que Deus se conteve e não castigou os pecados antes cometidos? Como? Parece que Paulo está se contradizendo aqui, porque a gente sabe que Deus castigou os pecados de muita gente lá no passado. Prestem atenção. Paulo está falando aqui do assunto dos assuntos, que é salvação, é redenção. Então ele fala nesses termos, nos termos da redenção, nos termos da salvação. Paulo não está falando de juízos circunstanciais. Paulo está falando da grande questão, que é a redenção, a salvação. No passado ele se conteve e não castigou os pecados antes cometidos. Em quem ele não castigou os pecados antes cometidos? No seu povo. No seu povo. O povo verdadeiro. Como que ele não castigou os pecados? Por conta de que seu povo verdadeiro, que realmente creu nas promessas de Deus, quando sacrificava um animalzinho, confessava, depois de confessar sobre ele seus pecados, entregava para o sacerdote aspergia o sangue ali nas pontas do altar. Aquele animalzinho que estava morrendo era um tipo, era um símbolo do substituto, o Filho de Deus que morreria em nosso lugar. Mas sangue de animais não tem virtude em si mesmo para poder justificar ninguém. Então, desse modo é que no passado Deus se conteve e não castigou os pecados antes cometidos pelo seu próprio povo, o povo dele, o povo verdadeiro. Por que ele se conteve e não castigou os pecados? Porque sangue de animais não purifica-nos do pecado, não tem o poder de nos purificar do pecado.
Foi desse modo que Deus se conteve. Quando ele cria ali, pede para Moisés construir o santuário, institui ali todo o ritual do santuário, todas as leis que iriam reger a vida do povo, cujo centro seria o quê? O próprio santuário. Porque o próprio santuário era um símbolo da presença de Deus com seu povo. Deus não pode habitar no meio do pecado. Então, todo o santuário, todo o seu ritual era símbolo da presença de Deus no meio do seu povo, justificando o seu povo através daquele ritual ou daqueles rituais. Mas como o sangue de animais não tem o poder, não tem virtude de purificar pecados de ninguém, é por isso que Paulo diz aqui que no passado Deus se conteve e não castigou os pecados antes cometidos. O que diz a Nova Almeida aqui na segunda parte do verso 25. Olha, vou ler o verso 25 na Almeida atualizada. A quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé, Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Foi através dos rituais do santuário que Deus deixou impunes os pecados cometidos. Aí, verso 26, ele diz: pois planejava revelar sua justiça no tempo presente. Paulo, falando agora do seu tempo. Como é que Deus, então, revelou sua justiça no tempo presente? Através de quê? Através do sangue de Jesus derramado na cruz. A justiça de Deus se manifesta desse modo. Jesus derrama o seu sangue, morre em lugar do pecador, do ímpio, e agora quem crê nessa morte, nesse sangue derramado por Cristo, ele não mais será objeto da ira de Deus, porque Deus direcionou a sua ira para Cristo. Foi por isso que ele morreu e derramou o seu sangue. Pois planejava revelar sua justiça no tempo presente. Com isso, Deus se mostrou justo, condenando o pecado. Ele condenou o pecado na pessoa de quem? Na pessoa do seu filho. E justificador, declarando justo o pecador que crê em Jesus. Então Deus é justo e justificador. É desse modo que Deus poderia salvar, condenando os pecados de quem crê em Jesus, condenando os pecados em Jesus, direcionando a sua ira para Jesus, redirecionando a sua ira de nós que cremos para o seu Filho. É desse modo que Deus é, ao mesmo tempo, justo e justificador. Veja, ele é justificador. Não sou eu que me justifico diante dele e me torno justo guardando a lei. Deus é o justificador. Não é você que se auto-justifica guardando lei nenhuma, muito menos o sábado, meu irmão. Verso 27. Podemos então nos vangloriar de ter feito algo para sermos aceitos por Deus? Depois de explicar como é que Deus salva, como é que Deus redirecionou a sua ira de nós para Cristo, como é que Deus fez para ser justo e justificador, como é que agora nós podemos nos gloriar diante de Deus e falar: Senhor, eu guardo o sábado. Ou eu guardei o sábado, eu posso ser selado, eu mereço ser selado, né? Eu fiz a sua vontade, devolvi dízimo, frequentei a igreja, enfim, todas essas coisas. Como é que você pode se vangloriar de ter feito algo para ser aceito por Deus?
Como? Se ele é o justificador. Não é você que se auto-justifica, você precisa de um justificador. Se você precisa de um justificador para te justificar, como é que você pode se gloriar em si mesmo? Como é que você pode se vangloriar? Como é que você pode dizer o seguinte, não, olha, a salvação ela se dá por meio da graça, sim, mas nós temos que fazer a nossa parte. É uma sinergia que deve haver. O plano da salvação, o plano da redenção, ele foi expresso na Bíblia, tendo como base a sinergia. Deus derrama graça, mas eu faço a minha parte através das obras. As minhas obras têm que contribuir para a minha salvação. Então, você pode se vangloriar pela parte que você fez para ser justificado diante de Deus, não é? Se fosse assim. Porque Deus é justo. Se você fizesse alguma parte na questão da salvação, se você tivesse uma parte, Deus estaria na obrigação de pagá-lo pela parte que você fez. Porque Deus é justo. Você trabalhou, você merece receber. Então, para que favor imerecido? Para que favor imerecido? Para que graça? Se você tem que fazer uma parte. Então não é favor tão imerecido assim. Eu tenho que merecer porque eu tenho que fazer a minha parte. E se eu fizer alguma parte, Deus tem que me pagar o salário, porque eu trabalhei. Não há vanglória. Não há motivo para orgulho nem vanglória humana. Por que não? Porque Deus é que é o justificador. Não, pois nossa absolvição não vem pela obediência à lei, mas pela fé. Olha só, a nossa absolvição não vem pela obediência à lei, mas pela fé. Por que não vem pela obediência à lei? Porque ninguém guarda a lei. Ninguém guarda. Ninguém guardou. Não há um justo, nunca houve um justo sequer. Todos são culpados diante de Deus. Então como é que você pode ser absolvido? Guardando lei? É assim que você quer ser absolvido? Meu irmão, você vai morrer perdido se você pensar assim. Mas pela fé. Pela fé que vem a absolvição dos nossos pecados. Pela fé que vem a nossa justificação. Mas fé no que uma pessoa fez. Portanto, verso 28. Somos declarados justos por meio da fé e não pela obediência à lei. Nós não nos tornamos justos quando cremos em Jesus. Nós somos declarados justos. Nós só nos tornaremos justos quando Jesus voltar e transformar o nosso corpo incorruptível em corpo semelhante ao dele mesmo. Corpo glorioso. Diz-nos Filipenses 3, 20 e 21. Nós somos declarados justos agora, por meio da fé. Fé numa pessoa. Não pela obediência à lei. Verso 29. Afinal, Deus é Deus apenas dos judeus? Não é também Deus dos gentios? Claro que sim. Paulo está trabalhando aqui tratando de eliminar a ideia de exclusivismo de Deus em relação ao gentio, ou aos judeus. Não há razão para exclusivismo. O povo de Deus verdadeiro é composto tanto por judeus quanto por gentios. Não há como ser exclusivista do ponto de vista humano. Deus vai salvar judeus? Vai, mas vai salvar gentios também. Os gentios estavam inclusos no seu plano desde a eternidade. Claro que sim. Existe, verso 30, existe um só Deus e ele declara justos tanto judeus como gentios somente pela fé. Veja. Somente pela fé. Verso 31. Então, se enfatizamos a fé, quer dizer que podemos abolir a lei? Claro que não. Na realidade, é só quando temos fé que cumprimos verdadeiramente a lei. O adventista usa esse texto aqui para dizer que a lei está em vigor e que ele tem que se submeter a ela. Ele tem que se submeter
a lei, porque ela está em vigor e eu tenho que submeter a ela, senão eu não vou ser salvo. Mas o texto da Almeida, quando diz aqui, olha, anulamos então a lei por meio da fé? De modo nenhum, pelo contrário, confirmamos a lei. Esse confirmamos a lei por meio da fé quer dizer que eu cumpro as exigências da lei através do que mesmo? Da fé. E não da minha suposta obediência à lei, porque eu não dou conta de obedecer à lei. Quando é que você vai aprender isso, adventista do sétimo dia? Você que tenta se justificar, inclusive guardando o sábado. Bom, eu quero dizer uma coisa aqui que eu nunca disse, porque as revelações de Deus, elas são progressivas para nós, né? Muita coisa do que eu já disse aqui na TV Caminho Livre, e antes eu não tinha nem ideia delas. Eu não tinha conhecimento delas. Eu não entendia muita coisa ainda quando eu estava na igreja adventista, muita coisa da Bíblia, muita coisa relacionada ao Evangelho, eu não entendia, não compreendia. Isso me deixava incrivelmente triste, insatisfeito, e era como se eu estivesse brigando com a palavra. Eu não entendia, Senhor, eu não entendo isso, não entendo aquilo ali, isso aqui me parece muito obscuro, eu não entendi. Alguns escritores parecem ser contraditórios, como é o caso de Paulo, que uma hora fala bem da lei, outra hora ele desce o pau na lei. Então, assim, fica parecendo que a gente está brigando com a Bíblia, com os autores da Bíblia. Eu não entendia. Mas olha, meus queridos irmãos, vamos voltar ao nosso pensamento rapidinho aqui. Eu não vou me delongar aqui nessa questão, porque essa questão é muito ampla. Eu estou simplesmente resumindo essa questão de justificação aqui. Mas vamos voltar a nossa mente para o tabernáculo. Deus pede para que Moisés construa o seu tabernáculo, dá ordens expressas e muito detalhadas a respeito de tudo com relação ao tabernáculo. Tudo foi minimamente detalhado e ordenado para Moisés fazer. E ele o fez. E nós temos lá, no tabernáculo terrestre, 2 compartimentos. Só havia 2 compartimentos porque Deus aqui estava lidando com pecadores. Mas no Santíssimo havia o quê? Havia a Arca da Aliança. Em cima da arca, uma espécie de bandeja. Para ficar claro para quem não está familiarizado com as tecnicalidades teológicas. Uma bandeja. Que é chamado de propiciatório. Em cima dessa bandeja, 2 o quê? Querubins. A arca com o propiciatório, tendo ali acima os 2 querubins, era símbolo, era tipo do próprio Deus. A própria presença de Deus ali naquele recinto. Preste atenção nisso. E aí, Deus pede para que Moisés coloque dentro da arca algumas coisas. Nós temos ali um vaso com maná, nós temos a vara de Arão, que floresceu. E nós temos o que mais? As tábuas de pedra onde constavam os 10 mandamentos. Dentro da arca.
A Igreja Adventista tem um entendimento de que isso significa que os mandamentos são eternos. Os princípios ali emitidos são eternos, porque procederam de Deus, sim. Os princípios ali emitidos são. Mas, muito mais que isso, de apontar para a eternidade dos valores, dos princípios ali contidos nos 10 mandamentos, estava a ideia que Deus queria imprimir na mente do seu povo. Olha, vocês não têm como guardar esta lei aqui. Eu a dei para vocês, para que vocês soubessem que vocês são pecadores, para que vocês soubessem em que condição vocês estão diante de mim. O pecado de vocês é tão ofensivo, mas tão ofensivo, que eu teria que condenar todos vocês à morte eterna, porque todos vocês são culpados, e não há ninguém que possa dizer alguma coisa em seu favor diante de mim. Vocês têm que ficar calados diante de mim. Então a lei, eu lhes dei a lei para que vocês tivessem a consciência de quem são vocês, de onde vocês estão, em que condição vocês estão diante de mim, culpados, condenados à morte eterna. Portanto, vocês não têm motivo algum para falar nada comigo em favor de vocês mesmos. A lei está aí. Vocês conheceram a lei. Eu dei essa lei para que vocês soubessem que vocês não estão numa condição de justos diante de mim. Vocês feriram esta lei. Vocês estão condenados por ela. Aí Deus, então, guarda a lei dentro da arca. Preste atenção no termo. Deus pede para que Moisés coloque a lei dentro da arca. Dentro da arca. Cobre a arca, fecha a arca, e sobre a arca estará lá o quê? Um propiciatório. No dia da expiação, o sumo sacerdote, ele aspergia o sangue do animal morto ali, sobre o propiciatório. O que isso representava? Exatamente isso que Paulo deixou claro aqui no capítulo 3 de Romanos. Para se tornar justo, tem que guardar a lei. Só que a Bíblia diz que não há um justo sequer, então ninguém guarda a lei. E ele diz, todos estão na condição de culpados diante de Deus. Então Deus elaborou esse sistema de coisas, ou seja, o ritual do santuário como um todo, para quê? Para imprimir, incutir na mente do seu povo que o seu povo não tinha condições de se tornar justo diante dele. Então Deus teria que fazer alguma coisa por esse povo, para salvá-los, para resgatá-los. Então Deus cobre a sua lei dentro da sua arca. E sobre a arca um propiciatório, que onde o sangue era aspergido. Símbolo de quê? Da morte de Cristo na cruz, aplacando a ira de Deus sobre aqueles que haviam transgredido a sua lei, que agora estava o quê? Encoberta dentro do próprio Deus, ou seja, o próprio Deus encarna a lei. Jesus assume a guarda da lei, para que através do seu sangue ele pudesse agora nos absolver dos nossos pecados e nos declarar justos diante dele. Por isso é que Paulo, aqui no capítulo 4 de Romanos, não só no capítulo 4, né? Como nós vimos também no capítulo 3, ele vai, durante todo o livro de Romanos, ele vai tratar de explicar isso. O que é a justificação? Justificação pela fé. Mas ele cita aqui no capítulo 4 duas figuras proeminentes do judaísmo, do povo hebreu. Primeiro, Abraão. Segundo, Davi. Sobre Abraão, ele diz, olha, verso 2 do capítulo 4.
Vamos ler o 1 e o 2. Do ponto de vista humano, Abraão foi o fundador de nossa nação. O que descobriu ele? Se suas boas obras o tivessem tornado justo, ele teria motivo para se vangloriar, mas não perante Deus. Pois as Escrituras dizem, Abraão creu em Deus e isso foi considerado justo. Deus atribuiu justiça a Abraão por meio do quê mesmo? Por meio da sua fé. Não foi porque Abraão praticou obras. Muito menos obras da lei. Aí Paulo vai dizer no verso 4, o salário daquele que trabalha não é um presente, é um direito. Então, se Abraão tivesse trabalhado para ser justificado por Deus, ele teria que ser justamente remunerado com o seu salário. Mas não foi isso que aconteceu. Ele recebeu a sua justificação como presente, como dom, como graça. Verso 5. Contudo, ninguém é considerado justo com base em seu trabalho, mas sim por meio de sua fé em Deus, que declara justos os pecadores. Está vendo? Ninguém pode se tornar justo diante de Deus. E muito menos ser declarado justo diante de Deus por meio de determinado trabalho, ou seja, guardar sábado, obedecer lei, normas, mandamentos. É isso que está deixando claro aqui. Aí ele diz mais, verso 6. Davi também falou a esse respeito, quando descreveu a felicidade daqueles que são considerados justos, sem terem trabalhado para isso. Considerados justos, sem terem trabalhado. Foram declarados justos porque tiveram fé no Messias. Aí ele diz, como são felizes, verso 7, né? Como são felizes aqueles cuja a desobediência é perdoada, cujos pecados são o quê? Cobertos. Cujos pecados são cobertos. Havia o propiciatório. A tampa da arca fechava e havia o propiciatório, que era onde o sumo sacerdote aspergia o sangue do animalzinho morto. As tábuas estavam o quê? Dos 10 mandamentos, contendo a lei de Deus. As matrizes, né? As matrizes, os mandamentos matrizes, estavam encobertas. Significava o quê? Que o propiciatório estava o quê? Cobrindo agora os pecados do povo verdadeiro de Deus. E esses pecados eram devidamente punidos pelo sangue do animal morto. Só que isso era em figura. Porque esse sangue do animal morto apontava para o sangue do verdadeiro Messias que viria. Para fazer o quê? Para fazer exatamente isso, cobrir os pecados do seu povo verdadeiro. Para que Deus não manifestasse a sua ira sobre eles. E os declarasse justo. Desde que tivessem fé nele. Sim, verso 8, como são felizes aqueles cujo pecado o Senhor não leva mais em conta. O Senhor não mais levaria o pecado em conta. Por conta do que Cristo fez. Então veja, eu através do próprio Paulo aqui, procurei demonstrar para vocês uma coisa que você precisa saber o seu significado para você ser abençoado com seus benefícios. Por isso Paulo vai dizer aqui, depois de tanta coisa dita, né? Ele vai dizer em Romanos capítulo 5. Portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Fomos declarados justos, meu irmão, pela fé. Quando eu tenho fé em Jesus, eu estou cumprindo todas as exigências da lei. Cumprindo, através do que mesmo? Da fé. Todas as exigências da lei se cumprem em mim quando eu tenho fé. Por isso que a lei agora, a lei que vigora
É como Paulo diz no capítulo 3, é a lei da fé, a lei do espírito da vida. Você agora não precisa de tábuas de pedra contendo leis, nem livro de leis, para regular a sua vida e para se justificar diante de Deus. Você não precisa disso. Por que não? Se você tem fé verdadeira em Jesus, você já foi justificado, irmão. As exigências da lei se cumprem em você. Significa agora que você pode, como você costuma insistentemente dizer para mim aqui na TV Caminho Livre, então eu posso fazer o que eu quero? Meu Deus do céu! Jesus, misericórdia! Se você pudesse fazer o que você quisesse, Jesus não diria que os 2 grandes mandamentos que pesam sobre nós agora são: o primeiro grande mandamento, ame ao Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. E o segundo grande mandamento semelhante a este é: ame ao seu próximo como você ama a si mesmo. Esta é a lei sob a qual nós estamos. A lei do amor. Se você acha que depois de ouvir a lei do amor expressa aqui, Jesus expressou-a em Mateus 22, tem esse registro. Se você acha que estar sob a obrigação dessa lei significa que você pode fazer o que você quiser, você vai me desculpar, irmão, mas você é burro demais. Você não pode ser tão burro assim. Você não pode. Se você se meter à besta de se submeter a uma lei sequer daquelas de Moisés, promulgadas por Deus através de Moisés, se você se sujeitar a uma só lei, você estará na obrigação de guardar todas as demais 612 leis. Porque os 10 mandamentos eram mandamentos representativos de todas as leis. Eram os mandamentos matrizes. Então, quando você se sujeita a uma daquelas leis de Moisés, você está na obrigação de guardar todas, e você não vai guardar toda a lei. Você não dá conta. A própria Bíblia declarou: não há um justo sequer. Ninguém guarda a lei. Ninguém poderá se tornar justo diante de Deus guardando a lei. E Paulo está declarando aqui: olha, agora nós somos justificados diante de Deus. De que forma? É guardando a lei? Não. É tendo fé em Jesus. E aí Deus, que é o justificador, não é você, é Deus, ele declara você justo com a justiça desse que morreu no seu lugar, é o seu substituto. Então, eu procurei em rápidas palavras e de um modo muito simples aqui, muito simples, mostrar para você os benefícios da justificação. E olha, vamos ler de novo aqui na NVT o trecho em questão que nós estamos estacionados nele já há alguns dias. Romanos 8, de 28 a 30. Leiamos na NVT. Sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com seu propósito. Pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu Filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Verso 30. Depois de predestiná-los, ele os chamou. Depois de chamá-los, os declarou justos. Você foi chamado por Deus. Você foi predestinado por Deus. Você foi objeto do pré-conhecimento, do conhecimento prévio de Deus. Deus te conheceu de antemão, porque Ele decidiu salvar você. Ele te predestinou não para que você vivesse vida desregrada, regalada. Ele te predestinou para que você fosse
se tornasse a imagem e semelhança de Jesus. Isso é um processo, não acontece assim, ó, pluf. Deus te chamou para a santificação. Deus te predestinou para isso. E Ele te chamou. E você ouviu a sua voz. E quando você ouviu a sua voz, você creu em Jesus. E quando você creu em Jesus, você foi declarado justo, meu irmão. Pronto, acabou. Você foi declarado justo por quem? Por um pastor? Pelo doutor fulano de tal? Não, você foi declarado justo por aquele que unicamente poderia te declarar justo. Afinal de contas, ele não só é justo, como justificador. Pronto, acabou, ele já te declarou justo. Você tá preparadinho para o céu, irmão. Isso não significa que você tenha se tornado justo hoje, aqui e agora. Repito, você só se tornará justo quando Jesus voltar e te livrar desse corpo corruptível aqui, ó, que você tem. Transformar o seu corpo corruptível em corpo incorruptível, glorioso como o dele. 1 Coríntios 15, Filipenses 3, 20 e 21. Você entendeu? Você declarado justo, você foi. E por isso que depois de declarar você justo, ele disse isso aqui, ó. Paulo está dizendo, depois de predestiná-lo, ele os chamou. Depois de chamá-los, os declarou justos. E depois de declará-los justos, lhes deu sua glória. É por isso que depois de você ter sido declarado justo, você foi glorificado. Me diga, meu querido irmão, estou falando bem baixinho para não ferir a sua sensibilidade. Estou falando para você que tem fé verdadeira em Jesus. Foi o justificador que te declarou justo diante dele mesmo, por você ter fé em Jesus. E você foi glorificado depois disso. É sobre isso que nós vamos falar no próximo vídeo. A sua conta, digamos assim, eu estou falando, me utilizando de uma ilustração bem pobrezinha. A sua conta foi fechada. O seu caso foi decidido. Veja, o seu caso já foi decidido, irmão. Diante de Deus você foi declarado justo. Por que mesmo? Porque guardou o sábado, devolveu o dízimo, frequentou a igreja bonitinho, fez pactos e mais pactos, fez boas obras. Seu nome estava no hall de membros da igreja, foi fiel membro da igreja. Foi por isso que você foi justificado. Foi para isso que Deus te pré-conheceu, te predestinou, te chamou e te justificou. Veja, todas essas coisas que eu disse aqui são coisas boas. Por exemplo, você vai à igreja, você adora a Deus, você estuda a Bíblia, você faz obras de caridade, você faz pactos lá com a sua igreja, você sabe? Tudo isso são boas obras. Mas o que você tem que entender, você guarda o sábado, você guarda o domingo, mas você tem que entender que nada disso pesou na mente de Deus para que Ele pudesse te salvar. É isso que você tem que entender. Nada disso servirá ou serviu ou serve para você ser justificado diante de Deus. Nada disso. Você não precisa guardar sábado para ser justificado diante de Deus. Para que Deus olhe para você e te reconheça como seu filho. Já justificado por aquele unicamente que justifica. Ele é o justificador. Você não precisa guardar sábado nem domingo para ser justificado diante de Deus. Será que você não entende isso? Agora, se você quiser continuar guardando o seu sábado e se você quiser continuar guardando o seu domingo, tudo bem, não há problema nenhum em você guardar o sábado, guardar o domingo, guardar a sexta-feira, a quarta, a quinta, a terça, a segunda. Não há problema.
O problema é você achar que por guardar determinado dia é que Deus vai te considerar justo e apto para receber o céu. Para com isso, meu irmão. Para com essa história. Isso é legalismo crasso. Vou encerrando o vídeo por aqui. No próximo vídeo a gente fala sobre glorificação, que é outro assunto profundo. E você precisa entender por que você foi glorificado já. E como, né? Como se dá, como se aplica, como se efetiva essa glorificação. O que é isso? Nós vamos mostrar para você na Bíblia o sentido disso e quão libertador e quão benéfico é para nós sabermos de tudo isso que Paulo está falando aqui no capítulo 8. Meu Deus do céu, que coisa maravilhosa é sabermos disso, tomarmos conhecimento dessas bênçãos todas aqui, sobre as quais Paulo está tratando aqui no capítulo 8. Como é maravilhoso isso. Eu espero que você tenha me entendido aqui. Eu estou falando de um assunto hoje aqui, que é o assunto dos assuntos, que é a justificação única e exclusivamente pela fé. Esse é o assunto da Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse. E no próximo vídeo nós vamos falar das implicações disso, da justificação pela fé. Que Deus abençoe você que assistiu o vídeo até aqui. Eu rogo em nome do Senhor Jesus. Amém.